Bom, pessoal, estamos de volta, tá bom? Na continuação aí do nosso tema, nossa série de vídeos aí que eu estou fazendo, vídeos resposta aos questionamentos dos ateus sobre as mortes e as guerras no Antigo Testamento, no caso. Então, essa aqui é uma continuação, tá bom? Se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Deixe aí sua curtida para fortalecer o canal, divulgue para seus amigos. Bom, no vídeo anterior a gente estava conversando a quem pertencia legalmente a terra de Canaã, né? E foi mostrado, eu comprovei aqui para vocês que a terra pertencia legalmente aos israelitas, porque Deus, como ele sendo o dono do universo e dono do planeta Terra, ele tem a autorização e o direito legítimo de conceder uma porção de terra para os que a promessa foi feita para Abraão e, consequentemente, os descendentes de Abraão, no caso. Então, é importante a gente entender que o Criador promete uma porção dessa terra, a terra que seria, no caso, a terra de Canaã, a Abraão e os seus descendentes. E eles são proprietários legítimos dessa terra, no caso. Entendem, pessoal? Então, é importante entender exatamente isso. A terra, ela pertence legalmente aos israelitas. A gente tem outros vídeos que eu postei aí no canal, que é justamente mostrando se os cananeus eles eram merecedores ou não de morar nessas terras e se eles eram inocentes ou vítimas, tá bom? Então é importante que vocês assistam esses vídeos aí, tá na playlist do canal, basta você procurar lá na playlist Refutando os Ateus que vocês vão estar encontrando. Dando continuidade, em Gênesis capítulo 26, 3, Deus faz uma promessa semelhante ao filho de Abraão, Isaque, abre aspas, porque darei todas essas terras a você e a seus descendentes, confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Ora, Deus, como sendo o dono do universo, o dono do planeta Terra, ele prometeu a Abraão, ele é o dono do planeta, ele é o dono do universo, uma porção de terra, e agora ele está reafirmando isso daqui por meio de quem? Por meio de Isaac. Ele está falando para Isaac, porque darei todas essas terras a você e a seus descendentes, confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Então, essas terras elas já pertenciam legalmente aos israelitas por decreto do Criador, por Deus no caso. Em Gênesis capítulo 28, 13, fala o seguinte: posteriormente Deus apareceu a Jacó em um sonho em Betel e promete: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque, e darei a você e a sua descendência a terra em que você está deitado, a terra em que você está deitado no caso. Mais uma vez aí, reiterando que essa terra ela pertence legalmente a Israel, porque já tinha sido dado essas terras aos antepassados, aos patriarcas, a Abraão, já tinha sido dado a Abraão, no caso, lá atrás. E isso é reiterado em vários capítulos que a gente for lendo dentro das Escrituras, já é mostrado isso. O que acontece é que muitos críticos do Antigo Testamento, da Bíblia de maneira geral, das ações ali de Josué, ignoram completamente isso daí. Então, assim, alguns canais aí, os que levantam esses questionamentos, eles não mostram isso, né? De quem era a legalidade, a posse da terra, no caso. De quem era. Eles não falam isso para a maioria das pessoas, não pelos canais que eu sou inscrito. Eu não sou ligado a nenhuma congregação ou templo, também não sou ateísta, apenas defendo a questão que sim, existe um Deus criador, e que é criador do universo,
e que é o mesmo que está no relatos da Bíblia no caso. E como eu vejo aí várias séries de vídeos que as pessoas levantam questionamentos falando que Deus ele é um genocida, ele é um Deus ciumento, briguento, enfim. Eu me senti na vontade, né, de poder fazer também uma série de vídeos respostas para também alertar as pessoas sobre esses ateus que não, ou novos ateus, né, que não traz o contexto de maneira completa para aquelas pessoas que consomem os conteúdos deles. Então eles pegam de maneira isoladas ali versículos e traz à tona, mas não mostra o contexto completo. Aqui a gente vai mostrar todo o contexto, tá bom? A gente não vai ficar pegando versículos isolados não. Não importa que o vídeo vai durar aí 1 hora ou quantos minutos for, a gente vai pegar passagem por passagem todo o contexto completo. Então, nesse vídeo a gente está vendo a quem pertence a legalidade e a posse dessas terras. Conforme vocês mesmos podem ver, Deus ele reitera também a Jacó, prometendo a ele: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac. Eu darei a você e a sua descendência a terra em que você está deitado. Bom, e tem mais questões aí importantes também, tá bom? Em Gênesis é mostrado que os patriarcas eles começaram a ocupar legalmente essa terra durante a vida deles, no caso. Eles começaram a comprar essas terras, comprar esses campos. No capítulo 23 é mostrado Abraão, capítulo 23 de Gênesis, é mostrado Abraão comprando um campo em Macpela. Ou seja, vamos observar, porque esses textos eles são muito importantes também, porque mostra que os lugares que Abraão ia, ele fazia negócios, ele comprava campos também. Ou seja, se você compra um território, se você compra um campo, você tem a posse legal dele, no caso, né? O campo de Efron, que está em Macpela, próximo de Marém, no caso, tanto o campo quanto a caverna que nele havia e todas as árvores que havia dentro dos limites do campo, foi transferido para Abraão como sua propriedade, na presença de todos os heteus que haviam vindo ao portão da cidade. Então veja, Abraão ele já estava comprando, fazendo negócios, tomando a posse da terra legalmente, tá certo? E veja, já era algo que pertencia a quem? Já pertencia a ele, no caso, porque o próprio dono do universo, o próprio dono dos planetas, o próprio dono da terra já tinha concedido essa porção de terra. Mas vamos lá. Em Gênesis capítulo 23, 13, fala o seguinte: e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te o preço, pede o preço do campo que eu te darei. Aqui é no caso de Abraão falando: tomai de mim e sepultarei ali a minha morta. No caso, Abraão estava comprando esse campo justamente para poder fazer ali numa caverna que tinha nesse campo, que ele ia comprar o local para sepultar a esposa dele, no caso, né? Então Abraão está falando aqui: olha, fala para mim o preço, no caso, o preço que você quer do campo, que eu vou te pagar por isso. Qual que é o valor? E ali, depois que eles conversam, o rapaz não queria vender, queria dar para ele de graça, só que ele fala: não, eu vou pagar, e vai nessa, e acontece que ele compra realmente. Então ele tem a posse legítima. Quando a gente verificar aqui em Gênesis, por exemplo, capítulo 23, do versículo 17 e 20, fala o seguinte: assim os heteus transferiram para Abraão o campo e a caverna que estava nele, como propriedade para servir de sepultura. Ou seja, os patriarcas eles já tinham comprado terras ali,
campos, no caso. Então, já tinham feito os negócios. Então, assim, uma terra que já pertencia, no caso a eles, eles estavam tomando posse legalmente, né? Ainda comprando, pagando no caso. E isso aqui é mostrado, tá bom? Muitos não mostram isso, então você que é agnóstico, que fica com dúvida que Deus exista, né? Só porque alguns canais ateus falam que essas guerras, esses conflitos, hoje você está podendo se esclarecer referente a esses textos que tecnicamente são difíceis, porque não tem muito conteúdo, não se passa muito isso, as pessoas não conversam sobre esses temas no dia a dia, mas veja, você está aprendendo e vendo aqui que as terras já pertenciam legalmente aos israelitas, devido o próprio Deus estabelecer isso como decreto. Além disso, os patriarcas eles começaram a possuir essa terra de maneira legal, comprando os campos, tá certo? Isso é muito importante também estar mencionando. Muitos ateus não falam isso, né? Os Richard Dawkins, esses outros ateus que tem aí, os ateus profissionais que eu falo, os ateus que estudam, que, enfim, estão ativos, no caso, por essa pauta, por essa causa, eles não trazem isso no canal deles, eles não falam isso nas críticas deles. Então pegam somente a questão do conflito que ocorreu e das mortes, e acabou. Não, entrou lá, matou homens, matou mulheres, matou crianças e acabou. E não tem. E o contexto? Por que aconteceu a guerra? De quem pertencia a essas terras? Quem era o dono legítimo delas? Essa população que morava nessas terras, quais eram as práticas delas, no caso? Pois é. Isso daí ninguém comenta, né? Os ateus não falam sobre isso. Então, quando eles vão defender, criticar, no caso, as ações de Josué, de Moisés e de outras passagens, eles questionam, é como se aqueles povos que eles estão ali meio que sendo atacados fossem pessoas inocentes, né? Pessoas que não cometeram nada, são pessoas tranquilas, pessoas que não fazem nenhum mal para a sociedade. Porém, nos vídeos que eu deixei aí atrás, que falam se os cananeus eles eram ou não inocentes, vocês vão descobrir quais eram as práticas e os costumes que eles tinham na sociedade deles. Um dos costumes que eu já posso interar aqui e falar para você era o sacrifício de crianças, queimar crianças no fogo, e outros costumes que eles tinham de relacionamentos com animais no caso. Então veja você, esses atos em qualquer sociedade, qualquer nação atualmente, hoje, isso é crime, entendeu? Determinado país aí que descobrir que uma pessoa está queimando criança no fogo, tem até pena de morte para isso, para essas questões no caso. Então, se você não viu ainda esses outros vídeos, é importante que você assista eles, para que assim você consiga compreender aí de maneira geral esse assunto todo, tá bom? Então, continuando aqui, a gente também percebe que mais tarde Jacó comprou um pedaço de terra em Siquém e comprou por 100 peças de prata a parte do campo dos filhos de Armó, pai de Siquém, onde armou a sua tenda, levantou ali um altar e deu-lhe o nome de Eloel Israel, no caso, conforme está lá em Gênesis capítulo 33, do versículo 19 e 20 no caso. Então os patriarcas, ao longo da trajetória deles, eles fizeram os negócios, compraram terras, eles estavam ali fazendo negócios no caso, e tomando posse legalmente das terras que pertenciam a eles, né? Porque o próprio Deus já tinha dado essa autorização, já tinha feito essa promessa a Abraão e a outros patriarcas também. Então, conforme você pôde ver, o Jacó também comprou terra, né? Então, Jacó comprou um pedaço de terra em Siquém, ou seja, tornando-se proprietário legítimo.
Então, assim, Jacó morrendo, Abraão morrendo, isso daí ainda pertence a quem? Aos descendentes de quem? Dos patriarcas, porque essas terras, os antepassados deles fizeram negócios e compraram terras nesses locais. Veja que o Deus já tinha dado as terras para eles. Deus já tinha decretado um decreto, falando, olha, essas terras de Canaã pertencem a vocês, no caso. E aqui vocês estão vendo que mesmo assim eles começaram a tomar posse de maneira o que? Legalizada, comprando terras no caso. Essa foi a primeira das questões que começaram a se envolver. Eles começaram a comprar os campos, no caso. Abraão começou a comprar, Jacó começou a comprar. E isso é muito importante porque está mostrando como que estava sendo ali essa apropriação, no caso, de certa forma, estava sendo feita primeiramente com maneira de recursos financeiros, no caso. Mas isso aqui nenhum ateu vai mostrar no canal dele, não, jamais, né? Lá é só os versículos isolados, não mostram, não citam, mas para criticar e não mostrar o contexto completo, aí sim, aí pode. Josué entrou lá, entrou nas terras, beleza, e as terras pertenciam a quem? Essas terras tinham sido compradas, entendem? Já pertenciam a Israel, a posse dela legalmente. Ora, isso não é mencionado, né? Mas, pessoal, é importante, por isso que é importante a gente estudar, a gente meditar, fazer nossas pesquisas também, fazer uma pesquisa limpa, né? Sem ficar empurrando textos para baixo do tapete, colocar só os textos que a gente quer. Não, a gente não é dessa forma que a gente faz. Então, assim, sejamos transparentes e colocamos no caso, em evidências todo o contexto que envolve o assunto, no caso aqui que está sendo mencionado. No Gênesis, no caso do capítulo 33, do versículo 19 e 20, aí fala o seguinte, abre aspas, e comprou por 100 peças de prata a parte do campo dos filhos de Amor, pai de Siquém, onde armou a sua tenda, no caso, né? Então ali levantou um altar. Aqui é a casa de Jacó, que a gente já mencionamos, falando que ele comprou uma terra também, tendo ali posse legal dela, né? Assim, as ordens ocorreram no contexto dos cananeus, ou seja, dos cananeus vivendo na terra em que os ancestrais de Israel haviam vivido, em que possuíram propriedades a qual eles tinham direitos de posse, ou seja, os descendentes de Abraão, depois que veio Jacó, os descendentes deles, eles tinham direito à posse desses territórios, porque já tinha sido dado e decretado por Deus já tinha dado essa porção de terra, e também, reiterando aí mais ainda, os próprios patriarcas tinham comprado terras legalizadas, eles pagaram por essas terras. Então os descendentes deles tinham o direito legal de poder ir lá e pedir para que essas pessoas fossem o quê? Para que elas se retirassem dessa terra, porque elas tinham sido compradas e o próprio Deus já tinha dado, no caso, né, elas aos israelitas também por meio de decreto a Abraão, no caso. Então, logo, uma vez que as ordens aparecem na narrativa bíblica, os cananeus são, estritamente falando, o quê? Transgressores, pessoal. Eles não são inocentes, né? Eles não são ali pessoas que não sabiam do que estavam acontecendo. Eles sabiam dos atos e das ações pelo qual eles faziam, pelas atrocidades que eles caminhavam e andavam. Então eles eram o quê? Transgressores, tá certo? Isso
é importante mencionar. E aqui a gente temos que levantar uma pergunta. Os cananeus, eles estavam cientes que essas terras pertenciam legalmente a Israel, aos israelitas no caso. Eles sabiam disso, por quê? Isso é importante a gente perguntar e fazer essa pergunta, porque assim, tudo que acontece hoje na nossa geração, por meio dos nossos celulares, notebook, rádio, televisão, pelas TVs, a gente já está informado. Ah, morreu um artista famoso. A gente vai lá e sabe que esse artista morreu. Um jogador de futebol foi transferido para um time grande. Aí a gente vai lá e fica sabendo qual foi esse jogador de futebol. Vai sair um novo filme. Vai sair um filme em 2023. Esse filme foi anunciado. A gente já está sabendo por meio das redes sociais, cinema, até mesmo pessoalmente, né? Alguém viu essa postagem desse filme, mencionou para você. Então, será que os cananeus eles estavam cientes que as terras não pertenciam a eles, no caso? Que eles estavam ocupando terras que tinham sido compradas e também que Deus tinha dado a posse legal delas aos israelitas? Pois é, vamos descobrir se eles sabiam ou não. Vamos lá. Então, vamos verificar aqui no livro de Josué se os cananeus eles sabiam ou não se essa terra pertenciam aos israelitas no caso. Então, vamos analisar aqui. Então, Raabe diz aos espiões hebreus em Jericó: sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Olha só o que ela fala. E que um grande pavor de vocês caiu sobre nós, de modo que todos os moradores dessa terra estão derretendo de medo por causa de vocês. Então veja bem, Raabe diz aos espiões, né? Sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Ou seja, ela está confirmando o seguinte: sabemos que Deus deu para vocês essa terra. Então, eles sabiam que Deus tinha dado a posse da terra aos israelitas no caso. Se a gente ler aqui em Josué capítulo 2, no caso, se a gente fazer essa leitura aqui, a gente vai notar o seguinte: temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vocês quando saíram da onde? Do Egito. Então, além deles saberem que a terra pertence legalmente aos israelitas, eles sabiam que Deus tinha se manifestado no período aqui da questão do contra o faraó e que Deus tinha libertado, tinha conduzido o povo. Então eles sabiam que Deus era verdadeiro, que Deus existia, e mesmo assim eles estavam ocupando terras que tinham sido dadas por Deus aos israelitas e também estavam ocupando terras que tinham sido compradas pelos patriarcas. Entendem? E aí? Esses detalhes ninguém fala, os ateus não mostram esses detalhes, né? Então, assim, às vezes você tem aí alguém que pegou ódio talvez da má religião, né? Que a má religião existe, essa religião aí que rouba os membros, que extorque, que faz manipulação, que faz lavagem cerebral. E aí muitas pessoas acabam depois esfriando na fé e aí se deparam com os textos desses aqui de mortes no Antigo Testamento, aí acaba questionando quem é Deus, por que ele mandou fazer essas coisas, mas se criticam mentalmente, colocam dúvidas na mente, ficam pensando sobre isso.
Aí vocês veem um vídeo aí de um ateu trazendo esse assunto, trazendo de maneira cortada, de maneira isolada, versículos isolados, não mostrando o contexto completo. Aí o que vocês fazem? Ou alguns vão fazer, né? Não, o que ele está falando tem sentido, é verdade, não, realmente, está vendo, é assim mesmo. Mas não olharam o contexto completo. Então, meus amigos, temos que ser o quê? Transparentes e verdadeiros no caso. Se é para tratar o assunto, vamos tratar o assunto de maneira completa e não de maneira isoladamente, isoladas ali, com trechozinhos cortados. Não, a gente não estuda dessa forma. Então eles sabiam, né, que Deus tinha libertado os israelitas da mão do faraó. Eles sabiam dos milagres, dos acontecimentos, no caso. Então eles sabiam que Deus tinha intercedido pelos israelitas, no caso. Então eles não estavam desinformados. A narrativa então realça que durante mais de uma geração, olha só, mais de uma geração, os cananeus estiveram cientes dos milagres que Deus havia realizado no Egito, o que mostrou que ele era a divindade superior, ou seja, a divindade verdadeira, o único Deus verdadeiro, e que ele tinha dado a terra a Israel. Ele tinha dado a porção de terra a Israel. Tinha feito isso no caso. Tinha concedido um pedaço de terra, uma porção de terra aos israelitas. E isso daqui é importante que você saiba no caso, tá certo? Logo, quando Israel recebe a ordem de atacar os cananeus, esses povos, os israelitas não estão na visão, por exemplo, do narrador, conquistando ou atacando uma nação inocente e roubando a terra delas. Porque do jeito que os ateus apresentam, né? Não, eles foram lá, invadiram, conquistando terras, entrando nas terras, matando, passando a fio de espada. Eles só falam isso. Só menciona isso, né? Não menciona o contexto por trás, não menciona as terras que foram compradas por Abraão, por Jacó. Não mencionam que a terra de Canaã tinha sido dada por Deus aos israelitas. Não menciona as práticas abomináveis que essa nação dos povos de Canaã faziam, de sacrifícios, de queima de crianças pelo fogo, de relacionamento com animais, com relacionamento de outras coisas que eles faziam também. Práticas essas que em diversas nações é crime, em algumas nações até condenada à morte no caso. Então, está sendo jogado limpo quando um ateu traz esse assunto do conflito de Josué indo lá reconquistar terras que os patriarcas compraram, a posse delas legalmente, reconquistar uma terra que Deus já tinha concedido autorização, dado a eles uma autorização, falando, olha, essa terra aqui pertence a vocês, porque o pecado e a iniquidade desse povo aqui, desses cananeus, foram tamanhas que a terra vomitou eles, no caso, eles não têm mais autorização de morar nessa terra, no caso. Entendem? Isso os ateus eles não falam, no caso. Não mencionam, mas vão lá, vai xingar, vai criar posts, vai criar vídeos citando que Deus ele é um genocida, que Deus ele é um Deus perverso, maléfico, cruel, impiedoso, enfim, tudo que de ruim que você pensar vão se atribuir a Deus, pelos ateístas no caso. E aí? Você que é ateu, seja você um ateu todinho ou um ateu profissional, você está jogando limpo com as informações? Consegue entender?
Então assim, tem que se mostrar o contexto de maneira eficiente. Deus não permitiu que os israelitas saíssem por aí conquistando, invadindo e matando nações. Invade aqui, invade ali, invade aqui, invade ali. Não. Deus concedeu uma posse para eles, uma porção de terra. Os patriarcas começaram a comprar essas terras legalmente e os descendentes desses patriarcas voltaram para reivindicar a posse de terra que os patriarcas compraram e que Deus tinha também concedido a eles, no caso. Eu sei que alguém pode estar pensando aí, então se um país hoje se levantar aí um presidente falando que vai invadir uma terra de outro país porque Deus mandou, e aí, o que você vai responder? Bom, eu vou fazer um vídeo à parte, tá bom? Para responder essa indagação que eu sei que alguns ateus vai estar, no caso, pensando ou perguntando também. Então sim, eu vou fazer um vídeo sobre isso, a gente vai tratar sobre essa questão, não se preocupem, conforme eu falei, eu não tenho uma previsão de quando que eu vou terminar essa série de respostas ao ateísmo. Eu tenho muito conteúdo para trazer ainda e eu vou estar trazendo. Então assim, vai ter respostas dos principais questionamentos, seja ele do mínimo, do intermediário e do maior dos ateístas, eu vou estar trazendo aqui no caso, tá certo? Então, Israel está se reapossando de terras que já pertencem aos israelitas e expulsando as pessoas que são intrusos na terra e que se recusam a sair dela. Ora, quando você entende esse detalhe aqui, pessoal, muda todo, tipo assim, a lâmpada acende, puf, opa, agora eu estou começando a entender. Então, os israelitas não foram lá e atacaram um povo inocente, né? Não invadiram a terra dele, não foi isso que aconteceu. Os israelitas estavam tomando posse de terras que tinham sido compradas pelos patriarcas, tomando posse da porção de terra que Deus tinha concedido a eles legalmente. Vocês conseguem entender? Você já ouviu? Eu sei que talvez você que é cristão, você que é evangélico, você que é agnóstico, você que é ateu, você que é panteísta, talvez você nunca tinha reparado ou assuntado, ou nunca tinha estudado sobre isso no lugar que você congrega, que você visita. Pois é, são assuntos que deveriam ser ensinados dentro das congregações, porque aqui fora a gente temos que estar preparados para poder dar testemunho da nossa fé, e a fé ela precisa ser baseada em evidências comprobatórias no caso, tá certo? A fé ela não é cega, pessoal, ela tem que ter evidência, confiança. Para confiar em algo, a gente precisa estar ciente se aquilo que a gente vai comer no restaurante, se aquele restaurante ele é confiável, né? Imagina se você vai no restaurante e você sabe que lá não está tendo a devida higienização dos pratos, dos talheres, no caso, dos copos, você vai se sentir à vontade para poder se alimentar naquele restaurante. Se você não tiver confiança que os aviões eles são seguros para poderem voarem, no caso, você vai voar em um avião, você compraria uma passagem sabendo que não é totalmente seguro. E aí? Você viajaria em um ônibus que está com problemas mecânicos, que não está funcionando corretamente? Isso te passa confiança? Então, quando a gente confia em algo, a gente precisa ter evidências se aquilo faz realmente sentido. Para confiar em algo, tem que ter provas daquilo que a gente acredita é verdadeiro. E se aquilo que a gente acredita merece a nossa confiança, no caso.
Então, conforme vocês puderam acompanhar aqui comigo, Israel ele está se reapossando de terras que já pertencem aos israelitas, expulsando as pessoas que são intrusos na terra e que se recusam a sair dela, no caso. Aqui, meus amigos, ateus não vão mostrar isso no canal deles, não vão falar sobre isso no canal deles, não vai trazer o contexto geral sobre esse assunto no canal dele. Eles vão tratar temas específicos ali, né? As mortes, e vai falar, tá vendo? Deus é um genocida, Deus não presta, Deus ele é do mal. Pois é. Isso é o que eles levantam, né? Pois é, então assim, eu estou fazendo essa série de vídeos para mostrar o contexto completo, para que você que está se pensando em se tornar ateu, que você repense, tá bom? Se você que está pensando que Deus não exista por causa de determinados textos difíceis que você viu por aí, igual esses aqui, de situações de guerra, de mortes no caso, agora você pode ficar tranquilo, que está sendo esclarecido ponto por ponto no caso, e assim você vai saber que Deus, as ações que ele tomou, foram ações, no caso, justas, que ele agiu, dando ali orientações para que o povo dele não fizesse práticas terríveis e horríveis também, no qual ele mencionou para os israelitas não fazerem queimar crianças, não fazerem relações com animais e não praticar vários atos abomináveis que esses povos que estavam sobre essas terras aqui, a terra que os cananeus moravam, eles praticavam, tá certo? Vai ter sim mais continuação, então assim, por hoje é isso, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo. Se você é novo aqui no canal, eu peço que você se inscreva aqui no canal, no caso, compartilha para seus amigos, familiares, tá bom? Muito obrigado aos 70 inscritos aqui do canal, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, tá bom? Continuem aqui comigo, fortalecendo aí, e é isso, valeu, até o próximo vídeo, tchau.